Prezados telespectadores da TV Concórdia, é com imensa alegria que estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso programa Memórias. Queremos inicialmente agradecer aos nossos apoiadores, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi e a Divine Boutique. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá. Isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. O nosso programa Memórias dessa semana estará dando continuidade às reflexões sobre a questão do contestado, uma vez que, conforme já anunciamos, 2012 é o ano do centenário deste conflito que aconteceu aqui na nossa região. Entendemos de extrema importância que as questões que envolvem a guerra do contestado venham à tona. Algumas pessoas podem nos questionar: por que falar de guerra se o mundo todo está querendo falar de paz? Porém, a guerra aconteceu, foi um fato do passado e foi um fato marcante na nossa região. E o falar da guerra não é necessariamente falar do momento específico em que o conflito aconteceu, porque o desencadear de um conflito desta proporção significa que um contexto histórico, social, político e econômico antecedeu o conflito e teve repercussões sociais muito sérias, tanto no antes quanto no pós-guerra. E nós estamos iniciando intencionalmente essas nossas inserções do programa Memórias sobre a Guerra do Contestado, que terão continuidade no ano de 2002, onde historiadores, todas as várias pessoas envolvidas no estudo deste contexto vão estar presentes, vão ser nossos convidados. Mas nós temos inicialmente oportunizado as pessoas conhecer e refletir um pouco mais sobre o entorno da guerra. E é por este motivo que nós estamos hoje com um convidado muito especial. Nós estamos visitando o senhor Júlio Gomes. O Júlio é uma pessoa conhecida na nossa cidade, fotógrafo há mais de 15 anos, com o seu estúdio, Júlio Gomes Fotografia, né? Que com certeza todos conhecem, e se não ainda fizeram uso dos serviços, estão convidados, porque é de excelente qualidade. O Júlio é uma pessoa que teve uma vida muito direcionada à arte. Aliás, nas conversas com o Júlio, a gente percebe que a arte está na essência dele, é algo que faz parte da sua vida. E nós vamos nesse programa conhecer um pouco mais do Júlio inicialmente e de um projeto fantástico chamado Vereda das Missões. Se você ainda não teve acesso, não conheceu, não ouviu falar, vai ouvir a partir de agora, e eu tenho certeza que daqui para frente muito sobre o Vereda das Missões. Júlio, seja muito bem-vindo ao programa Memórias, quer dizer que é um prazer te receber na nossa TV Concórdia. Obrigado, Rosane. O prazer é todo meu estar presente, participando
desse teu projeto, né, Memórias, que eu sempre assisto e acho assim, que é fantástico, né, a tua ideia, a tua elaboração desse programa. Assim, você foi muito feliz em elaborar esse programa, que traz para a gente bastante da nossa história local, que é muito importante para a formação das nossas crianças, dos nossos adultos também que assistem o teu programa. E é um prazer estar participando contigo. Que bom. Júlio, eu inicialmente, mesmo você não sendo um dos pioneiros, e nós ainda estamos tentando no nosso Memórias resgatar um pouco dos pioneiros, da origem da cidade. Mas você é um homem novo ainda, mas todos nós, basta existirmos para termos as nossas memórias, né? Você participou, é natural de Concórdia, então você conhece essa cidade, né? Ela faz parte da tua vida. E nós gostaríamos todos de conhecer, saber um pouco mais de ti, Júlio. Então eu já disse, você é natural de Concórdia, mas você nasceu aqui na cidade, você é oriundo do interior de Concórdia. Quem eram teus pais? Qual é a tua origem, Júlio? Bem, eu nasci na localidade de Engenho Velho, município de Concórdia. Estou em Concórdia, na cidade de Concórdia, há mais de 30 anos já, morando aqui. Constituí uma família maravilhosa aqui em Concórdia. Tenho o meu estúdio fotográfico aqui. E tenho, assim, uma origem bastante humilde, né? Sou descendente de caboclos, e meus pais são oriundos do Rio Grande do Sul. Vieram da região de Porto Alegre, foram vindo até Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha se deslocaram para Itá. Meu pai, hoje, ele tem 94 anos, ainda é vivo, né? E veio acompanhando meu avô. No início da colonização, por volta de 1920, eles se estabeleceram na cidade de Itá. E em seguida, meus pais, quando meu pai casou, né, ele teve ainda um tempo morando no Rio Grande do Sul, na região de Aratiba, Erechim. Depois ele se deslocou para a região de Concórdia, onde adquiriu um sítio nas encostas do Rio Uruguai, né? E em seguida ele se desloca para a localidade de Engenho Velho, onde eu nasci, e a partir daí começa a minha trajetória, né? Muito bem. Júlio, todas as pessoas aqui em Concórdia que te conhecem, relacionam você às questões culturais. Você tem, assim, né, uma inserção cultural, você atuou na Casa da Cultura, né, por um período, e você mesmo diz talvez uma herança também paterna, né? Como você disse antes, o seu pai tinha uma veia artística, né? Mesmo sendo um agricultor, um homem simples, ele manuseava um violão, tinha um gosto pela música. Essa com certeza é a tua herança. Como é que é para ti, como foi para ti, Júlio, durante a tua trajetória de vida, lidar com essa questão da arte, que é algo que tira a pessoa daquele plano normal e comum de vida, né? Todo artista, ele está fora do senso comum. Ele enxerga o que os outros não veem, ele tem uma visão de mundo diferenciada e, portanto, muitas vezes é difícil, inclusive, a adaptação. Como foi para ti, na tua trajetória de vida, lidar com essa questão da arte? Olha, sinceramente, não tem sido nada fácil, né? Porque, como eu te falei já antes do início do programa, a arte, ela está na gente, e não por uma questão de eu querer ser um artista, querer trabalhar com essa questão da arte, mas sim por ser uma necessidade. Isso parece até uma necessidade fisiológica, assim, você tem que botar para fora, você tem que se expressar através de alguma coisa, através da escrita, através da música, através do teatro, através da pintura. De alguma maneira você tem que se expressar, porque aquilo está dentro de você, te machucando lá, você tem que botar para fora. Então, não é fácil, porque daí você precisa sobreviver também, você precisa vender isso para conseguir, porque é um produto que você está criando, então você precisa vender esse produto. E como a gente mora no interior do Brasil, é difícil de você vender um produto artístico. Teria que se deslocar para uma capital, onde lá pudesse se desenvolver mais, buscar mais para ter um produto melhorado para vender e tal.
Mas as condições que me tinham na época era de permanecer aqui em Concórdia. E como é uma cidade, como todo mundo diz, é uma cidade muito boa para se viver, e isso é fantástico, né? É uma verdade absoluta. Concórdia é um lugar assim que tem um pouco de tudo que você precisa, e é um povo hospitaleiro, um povo muito bacana para trabalhar, para conviver. Então eu preferi ficar em Concórdia, embora eu tenha ido para Curitiba e fiquei durante algum tempo lá, mas preferi voltar para Concórdia, onde constituí uma família maravilhosa, né? E tenho hoje eu tenho meu ateliê, meu estúdio fotográfico, onde eu desenvolvo meus trabalhos. E com o tempo eu fui conseguindo sobreviver da arte. Tentei com a música durante um certo tempo, mas não foi muito fácil. Busquei na fotografia, porque a fotografia é uma arte maravilhosa, que eu sempre fui apaixonado por ela também. E que, de certa maneira, ela era uma maneira mais fácil de eu poder sustentar a minha família através dos trabalhos que eu realizava, né? O pessoal daqui valoriza bastante a fotografia e eu consegui fazer uma carteira de cliente muito boa, que hoje a gente tem um orgulho, né? E temos bem relacionado com a sociedade concordiense, onde a gente presta os mais variados tipos de serviço na área da fotografia. Júlio, você então, durante um tempo foi músico, né? Tocava com certeza em bailes, em bares, né? Tentou sobreviver da música. A fotografia foi o que te deu a condição de sobrevivência. Mas você nunca se apartou da música, né? Você sempre manteve essa questão, esse gosto pela música e continuou participando de festivais, não é isso? Certo. Como compositor, né? Certo. Cantor, é isso? Como eu falei antes, a arte, ela está em você, é nato, entende? Aquilo está aí, você tem que simplesmente ir arranjando uma maneira de botar ela para fora. Então a música, embora eu tenha me afastado da atividade musical como meio de sobrevivência, eu sempre continuei estudando música, vários instrumentos, e também sempre escrevendo letras e musicando essas letras. E, por consequência, participando em festivais, onde eu tive a oportunidade de vencer alguns festivais e também de colocar o meu trabalho gravado em CD já de 2 festivais. Então é um trabalho que isso me dá uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é uma maneira de eu ver realizado aquilo que eu sonhei e que eu não pude realizar, não pude estar nos palcos da vida aí, né? Num público maior, né? Mas sempre eu estou tocando aqui, acolá, né? Fazendo meu trabalhozinho, meu temperinho musical, e continuo escrevendo e continuo estudando música diariamente. Eu tenho o oxigênio 2, né? Ou seja, para sobreviver eu preciso de ar e da música. Exatamente. Isso aí. E aí, por conta disso, dá para ir fazendo outras coisas, né? Como ser um bom fotógrafo. Né? Que bom. Isso aí. Júlio, você, então, tem... Antes disso, antes de nós começar a falar do contestado, eu quero te fazer uma pergunta. Mesmo você sendo um homem novo, né? Mas você acompanhou toda essa história de Concórdia, viveu muitas coisas aqui. Do que é que nessas alturas da vida, né? Tu já está na meia-idade, vamos dizer assim, né? Isso. Dá para viver o dobro, está bom, né? Tá bom, ótimo. Tá ótimo. Então, assim, nessa meia-idade, Júlio, olhando para trás, do que é que você já sente saudade? Olha, eu sinto saudade da natureza exuberante que nós tínhamos na região. E que por um paradigma, né, do destino, a gente sente que isso está voltando, entende? Por força da lei e também pela conscientização das pessoas, né? Então essa exuberância da natureza que nós tínhamos, que a gente foi vendo assim sendo derrubadas, matas, os rios foram sendo poluídos e foram sendo represados, transformados em lagos. Então essa coisa me dá saudade do meu tempo de infância, dos banhos de rios e cachoeiras e das matas onde nós brincávamos muito. Então isso é uma que me dá saudade.
Que bacana. Júlio, então assim, você é uma pessoa que tem, eu posso considerar você um autodidata, né? Incorrigível. Por quê? Incorrigível, né? Graças a Deus. Então, assim, você, mesmo não tendo aquela formação acadêmica, aquele rigor científico, como é o caso do seu Vicente Teles, que foi o nosso primeiro entrevistado, porque ele é, assim, uma figura folclórica, né? Ele é um ícone do Contestado. Certo. Então, a gente foi lá em primeira instância para lançar essa série do Contestado, conversar com ele. E você está no mesmo time do seu Vicente. Não tem aquele rigor científico, né, daquela pesquisa acadêmica, mas que muitas vezes também vai para as prateleiras das academias e de lá não sai, né? Você, de forma autodidata, tem buscado conhecer sobre o Contestado. Mas a minha primeira pergunta para ti é assim: por que, Júlio? O que te levou, entre tantas coisas, que você poderia ter feito a opção por resgatar outras coisas, outras situações? O que te levou ao Contestado? Olha, o que me levou ao Contestado foi justamente o fato de eu ser descendente do caboclo. E no início eu senti muita revolta quando eu comecei a conhecer a história do Contestado e como foi. Eu fiquei muito revoltado com isso, porque foi o meu povo que foi dizimado, entende? Uhum. E até eu fui buscar muito, fui estudar muito para entender o que aconteceu. Então, eu não me ative só ao momento da guerra. Eu fui buscar como era, como se originou o caboclo. Uhum. Como ele estava aqui antes desse movimento da guerra do Contestado, que foram 4 anos. Mas nós tivemos assim séculos de cultura cabocla na nossa região que não é lembrado pelos historiadores, que não é buscado, entende? Uhum. Me parece que a maioria dos historiadores eles trabalham a questão do Contestado de 1912 até 1916. Uhum. Foi onde iniciou e onde terminou o conflito. Uhum. Uhum. Mas a história do Contestado é uma história muito longa, vem lá de 2 séculos atrás, entende? Já nós vamos tendo assim a presença do homem branco na região e essa miscigenação que aconteceu aqui na região. Principalmente eu trabalho muito a história local. Uhum. O que aconteceu na nossa região aqui, digamos assim, na nossa micro-região aqui da Amalc, que compreende esses municípios que formam a Amalc. Então, como foi a nossa formação aqui? Porque se falar da Guerra do Contestado é uma coisa muito ampla, é um espaço muito grande, um território enorme onde aconteceu essa guerra. Então eu me ative mais à nossa região, à nossa participação. E como o caboclo dessa região, ele estava sendo dirigido para essa guerra, entende? Já há muitos anos antes da guerra, já vinham se articulando, já vinham se juntando, né, as lideranças políticas, os coronéis, os próprios, a própria igreja em si, com as formações das reduções jesuíticas aqui, que nós tivemos participação. Nossa região é próxima da região. Tanto é que nesse projeto Vereda das Missões, eu falo nesse caminho que era chamada de Vereda das Missões, que passava por essa região e levava o gado e os muares da região das Missões do Rio Grande do Sul até Sorocaba e São Paulo, passando pela nossa região. Então, esse caminho, ele traz 2 frentes. A frente paulista, né, os bandeirantes caçando os índios e caçando o gado aqui do sul, e a frente gaúcha que sobe, levando o gado para vender nas feiras de Sorocaba e tal. Então é nessa andanças que vai se cruzando o bandeirante, o espanhol, o português com os índios, entende? E vai surgindo o caboclo regional, esse caboclo que é descendente dos índios caigangues ainda. Tem uma avó bugra que é descendente dos caigangues, entende? Então, meu avô português e com cruzamento com a avó bugra. Então, esse é o meu lado caboclo. Você entende? já é um resultado da miscigenação, eu sou né? miscigenação. Muito bem. Júlio, nós vamos fazer só um rápido intervalo comercial e já voltamos, tá?
Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá. Isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Terra de valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Retornamos então, Júlio, e começamos agora essa parte interessantíssima, né? Do teu resgate histórico. Você foi resgatando toda essa história. O teu foco não é então a guerra em si, o 1912, porque o conflito, ele eclode, muitas vezes ele tem, como se diz, 100 anos de preparação, né? Certo. Vem se movendo um movimento, um conjunto, um contexto de relações, de situações que eclodem. A guerra é sempre um momento limite, né? É o momento máximo de um conflito que não teve outra solução, né? Ou que chegou num determinado ponto em que não foi possível a negociação, né? Ou que não interessava a negociação. E se parte para esse momento bem... Mas o teu objeto é o caboclo, né? Fica claro, o índio, o caboclo, ou seja, o próprio português, espanhol, esse grupo que foi responsável pela miscigenação. É a origem, né? De quem era esse caboclo. Ele foi um dos elementos principais da guerra, mas se fala dele muitas vezes de forma pejorativa. Aquele sertanejo, aquele caboclo violento, né? É uma situação assim que coloca o caboclo numa situação bem pejorativa. E você resgata isso. Então, eu quero retomar a fala contigo, assim, de uma clareza, né? O teu projeto, dando uma clareza para nós, para as pessoas. O Vereda das Missões, que ele compreende um conjunto de produções musicais. Certo. É isso? Certo. São várias letras de músicas, aonde você vai numa sequência histórica, contando e resgatando todo este processo social que envolveu o antes da guerra. Certo. E por vezes a guerra em si, né? Certo. Tá. O Vereda das Missões, então, é um lugar, é um trajeto, era um caminho utilizado. É isso? É um caminho. O Vereda das Missões era um caminho que os jesuítas, que mantinham as missões aqui no Rio Grande do Sul, e algumas em Santa Catarina também, na região de Palmas e na região de Bituruna, no Paraná, eles mantinham essas missões, onde eles criavam gado e mulas para vender nas feiras de Sorocaba, que ali era o epicentro do país na época, onde que acontecia os negócios, se comprava para levar para a região das Minas, né? Se vendia, a mula era um meio de transporte assim importantíssimo, muito né? valorizado. Então era por esse caminho que eles levavam esses muares até São Paulo, que saía da região das Missões aqui no Rio Grande do Sul, atravessavam o rio Uruguai, próximo a Chapecó, num lugar chamado Goiôem, onde havia uma passagem natural no rio. Ali eles passavam com o gado e com os muares, passando, na época, subindo, era tudo ao sertão, né? Mais ou menos nas regiões onde hoje se encontra Xaxim, Chapecó, que eram tudo pousadas de tropeiros.
e que foram se transformando em vilarejos e mais tarde se transformando em cidades. Então, essa região saiu, Xanxerê já saiu na região de Palmas, em Palmas eles já passavam para Bituruna, que é uma passagem natural do rio Iguaçu. De Bituruna eles rumavam para Guarapuava. Guarapuava já era toda uma região dominada pelos bandeirantes. E de Guarapuava iam para Sorocaba e ali era feita a comercialização. Então era um caminho que se bifurcava na região de Bituruna, ele se bifurcava com o caminho de Viamão, que era outro caminho de tropeiro que passava por Lages, Curitibanos, Campos Novos e se bifurcava com o Vereda das Missões, exatamente nessa passagem do Rio Iguaçu. Mas era um caminho que era meio escondido, era um caminho que era protegido pelos jesuítas, até para que não houvesse invasão dos bandeirantes na região deles. Então era um caminho oculto, que levou-se muitos anos para eles descobrirem, para os bandeirantes descobrirem esse caminho. Quando eles descobrem esse caminho, então é que surge que eles chegam e encontram os Campos de Palmas e batizam essa região como Campos de Palmas, em homenagem ao Marquês de Palmas, que era o presidente da província de São Paulo na época, então, que mandava as expedições. Então, a Palmas é uma homenagem ao Marquês de Palmas. Né? Bom, Júlio, na historiografia oficial, a gente ensina e conhece o caminho de Viamão, né? Mas o Vereda das Missões não é realmente conhecido, né? Ele foi estrategicamente mantido em segredo, assim como o resgate desta origem, deste caboclo, dessa pessoa, resgatar, assim, eu digo, devolver ao caboclo a sua cidadania, né? Colocar ele como um cidadão brasileiro que tem uma origem, que tem uma história, que tinha uma inserção social, econômica, é algo que por muito tempo ficou subjugado. Né? As pessoas não falavam, parece, dá a impressão assim que esta é um grupo social que tinha que ser deixado no esquecimento, né? Esquecer que existia ou perpetuar aquela ideia do bandido, do forasteiro mesmo, como se ele fosse o invasor, como ele fosse o errado nesse processo da guerra, né? Porque numa guerra sempre procura-se buscar os culpados, né? Certo. Então, assim, para muitas pessoas, muitas vezes parece que o sertanejo foi o responsável e o culpado pela Guerra do Contestado. Quando a situação, bem analisada e conhecida, ela coloca um outro contexto, né, Júlio? Porque nesse conflito nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente fala assim do caboclo como inocente ou o caboclo como o bandido. Nós temos que ter um cuidado porque em todo local, em todo conflito, em todo lugar onde há um conflito, existem os de boa índole e os de má índole. Então, não é diferente nesse contexto. Mas o caboclo que eu falo, esse caboclo que se origina desse cruzamento dos tropeiros paulistas com os tropeiros do sul e os índios caigangues da nossa região, ele era um caboclo de paz, um caboclo que trabalhava para os coronéis já da época, trabalhava para os fazendeiros em paz. Eles não eram pessoas assim agressivas, tal, um caboclo mais humilde, trabalhador e tal, que se adaptou com o sistema que foi sendo originado. E existe também muitos fugitivos de regiões, por exemplo, depois da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, muitas pessoas envolvidas naquele conflito vieram para Santa Catarina, nessa região que era uma terra de ninguém, então veio muita gente. Então, e outras questões assim, uma pessoa cometia um crime no Rio Grande do Sul, ele passava para Santa Catarina, nessa região, ele já estava livre porque não se podia, era um território bastante conflituoso também, que existiam vários elementos. E no conflito do contestado em si, existia muita gente que estavam trabalhando na estrada de ferro, que veio, como o Vicente falou no seu programa, eu tenho um carinho muito grande para o Vicente, quero mandar um grande abraço para ele, é um grande professor. Ele fala que veio muita gente para trabalhar nessa estrada de ferro,
E pessoas assim que vinham das penitenciárias lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, vinham para cá para trabalhar com a promessa de que eles seriam livres depois da construção da estrada. Então, no conflito principal da Guerra do Contestado, houve uma junção muito grande de elementos estranhos ao nosso local aqui. E que eles participaram dessa guerra mais como massa de manobra do que como pessoas que tinham uma ideologia para defender. Eles estavam participando em nome dos coronéis, em nome das pessoas que estavam fomentando a guerra. Esse caboclo antes da guerra, da nossa região aqui, ele participa da guerra, até no primeiro momento, no primeiro conflito, ele é levado também até esse conflito através da influência do monge José Maria, da influência dos coronéis que mandavam na região aqui, que precisavam de gente para lutar. Muitos foram forçados a participar. Muitos caboclos foram forçados. Eles chegavam, forçavam o cara a participar. Se não está do nosso lado, está do lado do inimigo. Então ele acabava participando. Mas eram pessoas de bens, pessoas que viviam, que queriam apenas o seu ranchinho lá na costa do rio, para ter a sua caça, seu peixinho ali. Não eram pessoas que ambicionavam se apoderar da terra. Quem tinha ambição sobre as terras eram os coronéis. Então eles passam a servir os coronéis. Então o caboclo ele é levado para a guerra. Esse conflito ele tem que ser muito bem estudado, porque muitos historiadores eles trabalham com muita paixão em cima. Então eles trazem o caboclo como um herói assim absoluto, ou muitas vezes eles relacionam que o conflito surgiu porque o caboclo ele se revoltou. Mas na verdade o caboclo não foi o caboclo que se revoltou. Foram os coronéis que se revoltaram. E eles levaram o caboclo a lutar, entende? Então, nós temos dois tipos de elementos, que eu sempre trabalho bastante isso. Temos o caboclo, que é o nativo, o gentílico, né? É esse cruzamento do branco com o índio. Esse é o caboclo. E nós temos os jagunços, que os jagunços eram pessoas que serviam os coronéis. Eram bandos armados que serviam os coronéis muitos deles se fizeram coronéis. No caso do nosso coronel José Fabrício das Neves aqui, ele não era um coronel de patente. Ele se fez coronel, juntou um exército de mais de 2.000 caboclos na região aqui, que trabalhavam nas terras que ele dizia ser dele. E ele criou uma proteção muito grande da pessoa dele. Participou no primeiro conflito, ele é uma das pessoas, dos principais figurantes do primeiro conflito aqui em Irani, é o José Fabrício das Neves, que comandava essa região, exatamente a nossa região aqui, a região da Mal, que compreende os municípios da Mal que hoje, né? E que eram todos subordinados a Cruzeiro, da época Limeira, né? E Catanduva. Que Catanduva foi o primeiro município criado aqui na nossa região, foi Catanduva. E depois, durante um certo tempo, ficou uma briga. Levava para Jaçaba, que na época era Limeira, né? Depois foi Cruzeiro, e ficava aquela vai e volta, né? Mas nós éramos subordinados. Então, aqui nós éramos chamados o sertão do Irani. Que Irani já era um povoado que inclusive já tinha cartório, já era uma coisa assim, já era um povoado bem constituído, né? Então nós éramos o sertão do Irani. E na região de Concórdia aqui era chamada de Pinhal do Fragoso. Ai, meu Deus. Que é Pinhal do Fragoso porque o coronel Fragoso foi o primeiro habitante dessa região aqui, o primeiro branco que entrou na região aqui e trouxe um grupo de caboclos junto com ele. Ele vem logo após a Revolução Federalista de 1895, ele se desloca da cidade de Rio Negro e faz o seu QG aqui, onde hoje é a Escola Agrotécnica Federal, né? É o Instituto Federal Catarinense. Né? Ali ele faz o primeiro QG. Núcleo de habitantes de Concórdia. Inclusive, Fragoso está completando 102 anos, se não me engano, né? Que é a comunidade mais antiga do município de Concórdia, porque ali o coronel Fragoso, esse sim era um coronel
da Guarda Nacional. E ele participa da guerra, do primeiro conflito aqui em Irani, em 1912, e logo em seguida, em 1913, ele desaparece. Ainda é obscuro a razão do desaparecimento dele, da morte dele. Não se sabe se ele morreu por doença ou foi através de vingança, alguma coisa. Ainda falta estudar, por isso a gente diz que a história do contestado ainda está em construção. Então, a partir desse momento que desaparece o coronel Fragoso, o coronel Fabrício assume a região, como coronel daí. Coloca como coronel? Ele se coloca como coronel. E ele passa todo o tempo da guerra refugiado nessa região, porque ele é procurado pelo exército, pela polícia do Paraná, porque ele foi o cidadão que iniciou o conflito ali, junto com José Maria, e segundo fontes que foram entrevistadas até pelo Vinhas de Queiroz, ele teria sido o homem que matou o capitão João Gualberto, que era comandante do destacamento da polícia do Paraná. E por isso ele passa a ser perseguido veementemente. Então, caçado a unhas e dentes. Né? E ele se refugia nessa região aqui do Irani para baixo, que era a serra, intransponível. Não existia um mapa, não existia uma estrada, não existia nada. Então aqui o exército não podia vasculhar porque não tinha conhecimento dessa região. Então foi uma região que ficou por muito tempo ainda ficou aqui agrupamentos de caboclos que eram comandados por esse coronel e se refugiavam nessa região. Né? E tem muitas histórias do pós-guerra também, né? Mas assim, falando dessa questão do caboclo em si, de como ele era comandado por coronéis. Como ele estava suscetível, na Exato. verdade ele não tinha nem consciência real do que estava acontecendo, né? De qual era o real conflito que estava ali. Ele era induzido a ter uma participação de acordo com o interesse de quem... Ele foi induzido, esse monge, pode notar que os monges, isso é uma conclusão que eu faço, né? Os monges sempre aparecem em épocas de guerra. O primeiro monge, João Maria, apareceu durante a Revolução Farroupilha. E daí depois ele faz toda a sua pregação na região. O segundo monge, que é o João Maria de Jesus, ele aparece na Revolução Federalista. E ele perambula pela região depois da Revolução Federalista e desaparece logo no início do século. Né? E o José Maria, ele aparece no conflito do contestado, aí quando aparece o primeiro conflito no Irani, Itaquaraçu ali, ele aparece e morre ali, entende? Então, mas eles foram muito interessantes nessa questão da religiosidade do caboclo e da união que o caboclo tinha. Então eles trabalharam em cima dessa questão assim espiritual, de manter o caboclo unido, lutando por essa causa, porque era importante para eles, é importante que eles se unissem e lutassem por essa causa, que eles iam ter o seu lugar no céu, mesmo que eles morressem. Isso é fanatismo religioso que acontece ainda nos nossos dias, certas religiões que fazem com que o cidadão se jogue de corpo e alma numa situação e acaba entrando de gaiato, né? Porque na verdade eles acabaram deixando sua vida aí a troco de nada, né? A maioria deles não teve, depois do pós-guerra, o que eles ganharam foi uma navalha no pescoço, né? Exatamente. Nossa, a conversa está muito interessante, mas muito interessante mesmo, Júlio. Você realmente foi fundo na pesquisa, no conhecimento, né? Esse teu conhecimento precisa ser socializado. Entendo assim que é um momento, né? 2012 nós vamos ter que explorar mais esse conhecimento e levar mais isso às novas gerações, porque, como a gente disse, os aprendizados do entorno, do contexto de uma guerra, eles são fundamentais para a formação da consciência de um povo, né? E ele pode ser um elemento cultural importante também, de resgate da memória e da identidade desse povo, né? Santa Catarina carece desses referenciais culturais e históricos, né? A própria origem aí do Estado, como você colocava, né, parece que fragilizou nesse sentido. E, inclusive, essa divisão que existe, o litoral parece que tem uma história, o oeste tem outra. Ou seja, né, o que acontece nesse nosso Estado realmente e que pode agregar, assim, uma identidade cultural? O contestado pode ser uma situação.
Nós vamos, infelizmente, nesse momento, Júlio, encerrando o nosso primeiro programa Memórias. Nós vamos, como de costume, dividir em 2 programas, né? Este primeiro de meia hora, mas nós vamos continuar a nossa conversa com o Júlio e dizendo que o nosso próximo programa Memórias, da próxima semana, nós vamos então conhecer mais profundamente este projeto do Vereda das Missões, né? Que é um projeto musical, com letras de canções já gravadas pelo Júlio. Muitas delas vocês vão ter a oportunidade de ouvir, né, de assistir pela nossa TV Concórdia, e que são letras assim recheadas de conhecimento desse contexto histórico, né? É um jeito interessante também pela música de levar esse conhecimento às pessoas. Por hora, nós queremos agradecer aos nossos apoiadores, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credialc, a Divine Boutique, e agradecer também a você, Júlio, né? Nós já dizendo que a nossa conversa continua e que semana que vem todos vão poder continuar nos ouvindo aqui na TV Concórdia. Convidei Maria Rosa, cabocla boa de prosa, pra vir lá em casa passear. Preparei o melhor mate, caprichei no arremate, pus a bomba com bocal. Logo no cair da tarde, meu cachorro fez alarde lá pra banda do